Por que tem pobre que vota na direita? Essa é uma pergunta que atravessa as rodas de conversa, os grupos de WhatsApp, os debates de bar e até os almoços de domingo. Como pode alguém que depende do SUS, do Bolsa Família, do salário mínimo e dos direitos trabalhistas apoiar políticos que prometem cortar esses mesmos benefícios? Como é possível que um trabalhador, uma diarista, um motoboy ou uma professora de escola pública votem em quem defende os mais ricos? As elites e os grandes empresários? Parece um paradoxo, mas esse fenômeno, o do pobre que vota na direita, menos tem explicações profundas, ligadas à história, à cultura, à religião, à mídia e à psicologia coletiva. Vamos tentar entender, passo a passo, como isso acontece no Brasil. Primeiro, a herança da desigualdade e o sonho de ascensão. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Desde o período colonial, fomos construídos sobre uma base de hierarquia social rígida, onde poucos mandam e muitos obedecem. A escravidão durou mais de 300 anos, e mesmo após a abolição, a lógica do cada um no seu lugar continuou. Essa desigualdade histórica gerou um fenômeno psicológico muito forte: o desejo de se diferenciar dos de baixo. Muitos brasileiros pobres não se veem como parte de uma classe trabalhadora coletiva, mas como empreendedores em potencial. Pessoas temporariamente sem dinheiro que acreditam que um dia vão vencer. Por isso, em vez de se identificar com o pobre que luta, muitos se identificam com o rico que admiram. É o famoso pensamento: quando eu tiver dinheiro não quero pagar tanto imposto. Esses programas só ajudam vagabundo. O Brasil só vai pra frente com quem trabalha, não com quem depende do governo. Essa ilusão de mobilidade menos alimentada por programas de TV, redes sociais e discursos políticos faz com que milhões defendam ideias que, na prática, prejudicam a si mesmos, mas que parecem favorecer o sonho de um dia serem ricos. Segundo, o poder da mídia e o controle da narrativa. A grande mídia brasileira, historicamente, defende interesses das elites econômicas. Os grandes canais de televisão, jornais e rádios pertencem a famílias e grupos que sempre estiveram próximos ao poder econômico. Durante décadas, a TV ensinou ao brasileiro quem eram os bons e quem eram os bandidos. Nas novelas, o empresário era o herói. O político corrupto quase sempre tinha um discurso popular. E no noticiário, o pobre que protesta é tratado como vândalo, enquanto o empresário que sonega é empreendedor. A direita aprendeu a dominar esse discurso, culpar o Estado, os impostos e os pobres pelos problemas do país. Eles criaram o mito de que o governo atrapalha quem quer trabalhar e que os programas sociais criam vagabundos. Enquanto isso, pouco se fala sobre o sistema que faz o rico pagar menos imposto proporcionalmente do que o pobre, ou sobre os bilhões de reais em isenções e perdões de dívidas concedidos a grandes empresas. Quando o povo pobre é bombardeado diariamente com essa narrativa, ele passa a acreditar que o inimigo é o vizinho que recebe o Bolsa Família menos e não o banqueiro que lucra com juros altíssimos. 3. A influência da religião e do moralismo. Outro fator decisivo é a religião, especialmente o crescimento das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Essas igrejas cumprem um papel social importante em comunidades abandonadas pelo Estado. Oferecem acolhimento, sentido de vida e pertencimento. Mas junto com a fé, muitas vezes vêm mensagens políticas disfarçadas de moral cristã. Pregadores e líderes religiosos associam a esquerda ao mal, ao comunismo, à destruição da família e à imoralidade. Enquanto isso, a direita é apresentada como o lado da família, da honestidade, da ordem e de Deus acima de tudo. Essa mistura de fé com política cria uma blindagem emocional. Mesmo que um político de direita ataque direitos trabalhistas ou corte verbas da saúde, o fiel pode pensar: mas ele é um homem de Deus, ele é contra o aborto, ele defende os valores da família. Assim, a religião, que deveria libertar, acaba sendo usada para manter as pessoas sob controle, transformando a política em uma batalha espiritual. Quarto, o medo e a manipulação das emoções. A direita entende uma coisa muito bem: o medo é mais forte que a esperança. Quando um candidato de esquerda fala em mudança social ou igualdade, a direita responde com uma avalanche de medo. Eles vão tirar sua casa, vão transformar o Brasil em uma Venezuela, vão ensinar ideologia de gênero nas escolas, vão acabar com a liberdade religiosa, vão censurar a internet. Essas mensagens são espalhadas em vídeos, memes e correntes de WhatsApp. E para quem vive na insegurança, no desemprego, no desespero de sustentar a família, o medo fala mais alto do que a razão. Muitos votam na direita não por convicção, mas por medo, menos medo de perder o pouco que tem, medo do comunismo, medo do caos, medo de serem enganados de novo.
A falta de educação política e o abandono do Estado à educação política no Brasil praticamente não existe. Nas escolas, raramente se ensina o que é direita, esquerda, democracia ou como funcionam os três poderes. O resultado é um povo que vota sem compreender o que está em jogo. A direita se aproveita disso para simplificar tudo em frases de efeito. Deus, pátria, família, menos Estado, mais liberdade, né? Quem quer, trabalha. Bandido bom é bandido morto. São frases curtas, fáceis de decorar e de repetir, perfeitas para as redes sociais. Enquanto isso, a esquerda muitas vezes fala difícil, fala em reforma estrutural, hegemonia do capital, projeto de nação, conceitos importantes mas distantes da linguagem popular. Além disso, o Estado abandonou as periferias. Sem políticas públicas fortes e presença do governo, quem ocupa esse espaço são as igrejas, os influenciadores e os políticos populistas, geralmente de direita. Sexto, o ressentimento e o desejo de status. Outro elemento psicológico importante é o ressentimento social. O pobre muitas vezes não se vê como parte de uma classe oprimida, mas como alguém que merece mais do que o outro pobre. Ele pensa: eu trabalho e pago imposto, enquanto aquele lá vive de auxílio. Eu nunca precisei de Bolsa Família. Esses direitos só ajudam vagabundo. Esse ressentimento cria um tipo de orgulho moral, o de ser pobre, mas honesto. E a direita explora isso ao máximo, vendendo a ideia de que a pobreza é uma questão de mérito e não de estrutura social. Assim, o pobre que vota na direita acredita estar do lado certo, o lado de quem não depende do governo. Mesmo que na prática dependa do SUS, da escola pública e dos programas sociais que a direita quer acabar. Sétimo, a cultura do autoritarismo e o saudosismo. O Brasil nunca teve uma tradição democrática sólida. Vivemos ditaduras, censura, perseguições políticas e golpes de Estado. E em muitas famílias, a figura do líder forte ainda é vista como algo positivo. O discurso autoritário, bandido bom é bandido morto, tem que acabar com essa bagunça. Soa reconfortante para quem vive em meio ao caos e à insegurança. A direita sabe usar esse sentimento de desordem para justificar o autoritarismo. Promete ordem, moral, respeito, mesmo que isso signifique abrir mão da liberdade. É o velho truque do pai severo que promete corrigir tudo na marra. Oitavo, as redes sociais e a fábrica de mentiras. Com o avanço das redes sociais, a manipulação se tornou mais fácil e mais personalizada. O WhatsApp, o TikTok e o YouTube criaram um ambiente onde a mentira circula mais rápido que a verdade. Fake news, vídeos editados, teorias conspiratórias. Tudo isso cria um mundo paralelo em que os fatos deixam de importar. Nesse mundo, quem defende os pobres é comunista, quem fala em igualdade é inimigo da família, e quem rouba mas é de direita é um patriota perseguido. O algoritmo favorece a emoção, e a emoção que mais engaja é o medo e a raiva. Assim, milhões de brasileiros são capturados por bolhas de desinformação que moldam sua visão de mundo, reforçando o voto na direita. Nono, a falta de representação e o erro da esquerda. Também é preciso reconhecer que a esquerda comete erros. Durante muito tempo, partidos progressistas se afastaram das bases populares, das comunidades, dos trabalhadores. Falaram mais para as universidades do que para as favelas. Enquanto a direita estava nas igrejas, nas redes, nos bairros, conversando e escutando, a esquerda se burocratizou. O resultado, o povo se sentiu abandonado e traído. Quando isso acontece, o discurso moralista e antissistema da direita encontra terreno fértil. O eleitor pobre não vota nela porque concorda com tudo, mas porque acha que ninguém mais o escuta. Décimo, o desafio do futuro. Reconquistar corações e mentes, entender por que o pobre vota na direita não é apenas um exercício intelectual, é um passo essencial para reconstruir a democracia brasileira. Enquanto a direita fala ao coração menos com medo, fé e emoção menos à esquerda, precisa voltar a falar à alma do povo. Não apenas com estatísticas, mas com histórias, com presença, com empatia. É preciso mostrar que defender os direitos dos trabalhadores não é esmola, é justiça. Que o Estado não é inimigo, mas instrumento de igualdade. E que o peito, fé e família também são valores da esquerda, mas de uma forma que inclui e não exclui. Conclusão: o pobre que vota na direita não é burro, nem alienado. É alguém que foi convencido por décadas de manipulação, abandonado por um sistema injusto e seduzido por promessas que tocam seu medo, sua fé e seu desejo de reconhecimento. O desafio está em reconstruir o diálogo, recuperar a confiança e mostrar que o verdadeiro patriotismo não está em defender os ricos, mas em lutar por um país onde todos possam viver com dignidade.